Eu quero perguntar para vocês, ninguém precisa levantar a mão, mas você está ativamente procurando dar, ou deixa eu falar assim, ensinar ou discipular alguém? Pode ser filho, pode ser amigo, pode ser alguém, mas você está ativamente ensinando a palavra, discipulando alguém. Eu pergunto porque na obra de Deus, esse é o jeito de um ministério. Uma pessoa ensinando uma outra pessoa para que essa outra pessoa possa ensinar outra pessoa. Deve ter essa continuidade, esse movimento de ensinos. Nós estamos na página 20 da apostila. O título de lição 7 é Idôneo para ensinar os outros. Agora, um dos objetivos principais da obra missionária é plantar igrejas indígenas. Agora, eu sou gringo, eu sei, quando a gente usa a palavra indígena, na nossa mente a gente não está pensando em alguém que está no mato, numa aldeia. Podemos estar pensando nisso, mas a palavra indígena é mais ou menos a ideia que é alguém nativo da terra. Então, quando a gente fala sobre uma igreja indígena, por exemplo, eu venho aqui para o Brasil dos Estados Unidos. Eu não quero plantar uma igreja americana. Eu quero plantar uma igreja brasileira, porque onde eu estou? Estou no Brasil. A ideia é que essa igreja tem que chegar ao ponto que não depende de mim como americano, não depende de dinheiro americano, não depende de nada que vem de fora. Esse é o objetivo. Eu devo, como missionário, procurar ensinar, treinar, fazer tudo o necessário para que cada aspecto do ministério tenha alguém da igreja que está cuidando daquilo. Uma igreja indígena possui 4 características essenciais. Vocês podem notar aqui isso daqui no segundo parágrafo. Uma igreja indígena é autossustentável, que quer dizer que todo o dinheiro que ela precisa vem dela. Não está esperando o dinheiro chegar de outro lugar. Número 2 é autopropagante. Autopropagante. Alguém tem uma ideia do que isso quer dizer? Autopropagante. Alguém sabe? Propagar? Alguém? Divulgar? Isso. A ideia é que a igreja está evangelizando, ajudando missionários, levando o evangelho aos outros. Não precisa do missionário, né? Tem que chegar o dia que, se eu não conseguir ao evangelismo organizado da igreja, a igreja ainda vai realizar o evangelismo organizado. Além disto, tem que ser que o povo durante a semana está evangelizando e querendo apoiar missionários e enviar missionários. Terceira característica de uma igreja indígena é uma igreja auto-administrativa. Isto quer dizer que a igreja não precisa mais de um missionário que plantou a igreja para organizar a igreja, organizar os eventos, treinar a nova liderança. Não, a própria igreja, com a liderança dela, que é uma liderança, no caso da nossa igreja, uma liderança brasileira, está realizando tudo isto. E a quarta coisa é uma igreja auto-instrutiva. Auto-instrutiva. É uma igreja que sabe estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, se edificar a si mesmo por meio da palavra. Como missionário, é diferente do que um pastor. Eu estou pastoreando, mas eu sou missionário. Meu alvo é trabalhar tanto, treinando o povo aqui, que esse povo não precisa mais de mim, que eu preciso ir embora. Agora, um pastor, uma coisa que é uma boa coisa, é quando ele consegue ficar com uma igreja a vida inteira dele. Ele está lá, fiel, servindo o povo.
Mas o missionário, a ideia dele é ir de igreja em igreja, ou vamos dizer, de lugar em lugar, plantando novas igrejas. Mas para poder fazer isso, ele vai ter que criar uma igreja indígena, uma igreja que consegue avançar sem a presença do próprio missionário. Agora, dizendo tudo isto, eu gostaria de focar na quarta característica essencial de uma igreja indígena, essa palavra auto-instrutiva, uma igreja auto-instrutiva. E eu vou lidar com essas outras coisas no futuro. Mas olha aqui na Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 2, por favor. 2 Timóteo capítulo 2. Eu vou ler versículos de 1 a 3, mas o foco hoje à noite vai ser versículo 2. Diz aqui: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Agora, note aqui, é segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Esse é o foco hoje à noite. Eu enfatizo esse 2 Timóteo 2, 2, porque nós vamos ver aqui 4 grupos de 2 nesse versículo. Por que isso é importante? Cada um de nós, na obra de Deus, deve estar nos duplicando em outras pessoas. Por exemplo, meu filho Elias está aqui. Eu quero aprender de Deus a palavra e transmitir essa palavra para ele. Não somente para ele entender, mas de tal forma que ele consegue agora transmitir a mesma mensagem para, vamos dizer, o Nicolas aqui. Então, se eu estou da obra realmente como um crente, eu recebo algo de Deus, eu passo para o meu irmão e ele passa para o outro. Essa é a ideia da igreja. A igreja que funciona, uma igreja autoinstrutiva, é uma igreja onde o povo não somente ouve e coloca em prática, mas também consegue compartilhar com os outros. Então, versículo 2, note aqui. Diz aqui, e o que de mim, quem é esse mim aqui em versículo 2? É o apóstolo Paulo. De quem Paulo recebeu a verdade, o evangelho? Segundo o que a Bíblia fala, ele recebeu de Deus mesmo. Então, tem um grupo de 2, tem Deus e Paulo, ok? Deus e Paulo. Ele continua, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, esse ouviste é tu. Quem é essa pessoa que ouviu? É o homem que recebeu essa carta, né? Que é Timóteo. Então, esse é o segundo grupo, Paulo e Timóteo. Paulo passou algo para Timóteo. Ele falou, eu quero que você tenha essa verdade. Daí, tem aqui homens fiéis. Diz aqui, tu ouviste, confia-o a homens fiéis. Então, esse é o terceiro grupo de 2. Timóteo ouviu de Paulo, mas agora Timóteo vai passar a verdade para homens fiéis, ok? Homens fiéis. E daí, isso nos leva para o quarto grupo. Diz aqui que sejam idôneos para também ensinar os outros. Então, tem Deus a Paulo, Paulo a Timóteo, Timóteo a homens fiéis a outros. Vamos chegar aqui na página 20, onde diz nesse parágrafo, Deus a Paulo. Deus a Paulo, Deus para Paulo. Deus ensinou Paulo por divina revelação. Ainda que ninguém hoje receba uma palavra do Senhor do mesmo modo, e consequentemente ninguém está escrevendo novos livros da Bíblia, essa divina revelação representa a necessidade de a igreja local realmente possuir alguém que conhece a Deus e sabe pregar a palavra dele. Toda igreja precisa de um apóstolo Paulo, um homem que tem acesso a Deus e é muito apto para ensinar a palavra de Deus. No caso, o missionário é esse homem de Deus.
Ele vem com o evangelho na boca e a Bíblia no coração. Ele inicia a obra, estabelece os convertidos e treina os primeiros líderes da igreja plantada. E diz aqui, Deus colocou Paulo no ministério porque Deus teve ele por fiel. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Deus deu para ele o que ele precisava, e 1 Timóteo fala que Deus deu para ele conforto, que quer dizer, na verdade, poder, e misericórdia, e graça. E Deus também queria que Paulo fosse exemplo a outros crentes. Vamos ver isso rapidinho, o que Deus fez na vida de Paulo. Vamos para 1 Timóteo, que é o livro anterior, capítulo 1, rapidinho, e ver o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 16. Paulo escreveu aqui sobre o que tinha acontecido. Ele diz aqui, e dou graças ao que me tem confortado. Essa palavra, na língua original, tem a ver com poder. A Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes foi blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Em 1997, vocês conhecem a história, eu estava em casa e orando a Deus e eu entreguei a minha vida a Deus. E na oração eu falei, Deus, eu quero fazer a tua vontade com a minha vida. E naquele momento, Deus revelou para mim a vontade dele. Ele queria que eu fosse missionário no Brasil. Eu aceitei, mas não entendi muito bem. Eu fui para a faculdade, Deus falou, você tem que mudar algumas coisas, na verdade muita coisa. E eu comecei a ver realmente, é isso que Deus quer para a minha vida. Deus fez essa obra. Quando eu cheguei aqui no Ouro Preto, eu me lembro que eu estava indo de casa em casa, pessoa em pessoa, loja em loja, mercado em mercado, conversar com pessoas. E eu percebi, Ouro Preto do Oeste, Rondônia, é uma cidade cheia de igrejas. Mas poucas pessoas conhecem bem o Evangelho. E eu não digo isso novamente para criticar ninguém, nem uma igreja, nem essa cidade. Mas eu percebi, aqui é um povo que tem muita religião, mas quando você pergunta, e se você morresse hoje, sabe para onde iria? Muita pessoa mesmo fala, eu não tenho a mínima ideia. Eu me lembro, os primeiros meses, indo 1 ou 2 vezes na semana, de porta em porta, conversando com as pessoas, e eu não encontrei ninguém que tinha conhecimento do Evangelho. Hoje, sim, eu encontrei pessoas fora da nossa igreja, mas eu me lembro disso. Deus tinha feito algo no meu coração. Ele me trouxe para cá. Eu não sou apóstolo, mas como o apóstolo Paulo, eu vim aqui com essa mensagem transformadora. E Deus falou, eu passei isso para você, agora você precisa passar para os outros. Quem eu estou procurando? Claro, eu quero alcançar qualquer pessoa, mas na minha vida é muito importante eu alcançar um Timóteo. Um homem que recebe Jesus, coloca em prática a palavra de Deus e que também servir no ministério. Então, meu alvo não é somente pregar para nós, mas como vocês sabem, tem pessoas que me ajudam aqui no ministério e de uma forma eu estou treinando estas pessoas. Tem pessoas além de mim que agora conseguem pregar e dirigir música e outras coisas, porque o alvo não é simplesmente chegar aqui e eu fazer tudo, o alvo é me reproduzir, é poder ter mais pessoas servindo no ministério. Então a gente vê essa ideia aqui
e Deus fez essa obra em mim, e agora isso vai para Paulo a Timóteo. Note essa último parágrafo na página 20. Paulo a Timóteo. Paulo tinha toda a certeza de que foi chamado por Jesus sendo apóstolo dele. Era a convicção dele transmitir a palavra que Deus lhe deu para homens fiéis. O principal homem fiel era o jovem Timóteo, o amado filho dele, sabendo que ele era fiel. E você pode ler sobre isso em Atos 16. Timóteo realmente demonstrou essa fidelidade. Paulo investia bastante tempo nele, e há 2 cartas cheias de ensinos que ele deu para Timóteo e que fazem parte da nossa Bíblia, os livros de 1 Timóteo e 2 Timóteo. Agora, isso nos leva para o terceiro grupo de 2. Note aqui, Timóteo a homens fiéis. A passagem diz, se vocês puderem voltar para a passagem, note aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Quando nós falamos sobre um homem fiel, eu quero expandir um pouco essa ideia para vocês. Não é alguém que somente vem fielmente aos cultos. Esse não é homem fiel. Homem fiel é alguém que vem, que presta atenção, que coloca em prática o que ouve e que compartilha com os outros. Quanto a mim, eu estou procurando, como missionário, alguém que vai receber a verdade e querer compartilhar com os outros, que vai usar a influência dele para influenciar os outros, que fala, eu creio em Jesus e eu quero que outros acreditem nele também. Essa ideia que a Bíblia coloca aqui com homens fiéis. Então, por exemplo, se alguém frequenta a igreja, ajuda com, sei lá, comida, a gente trouxe comida hoje à noite, outra coisa. Amém, obrigado. Mas Paulo está falando sobre outro nível, irmãos. Alguém confiável na ideia de transmitir a palavra aos outros. Homens fiéis. Um pastor que eu conheço, ele disse o seguinte, está escrito aqui, não adianta esculpir em madeira podre. Vocês entendem o que ele quer dizer? Se um homem é madeira podre, se você tentar esculpir uma imagem, alguma coisa, vai quebrar, não vai durar. Né? Se eu, como missionário, gastar muito tempo treinando alguém que não é fiel, adianta? Vale a pena? Não, não. Eu já vi várias vezes, inclusive aqui em Rondônia, pastores confiando o ministério para alguém que não é fiel. Achando, mas essa pessoa gosta, está comigo, e logo essa pessoa manifesta que não tem interesse nenhum em ter compromisso com Deus, e a pessoa abandona a igreja, a pessoa vai para outro lugar, seja o que for, a pessoa para de ir para a igreja, qualquer igreja, não frequenta igreja nenhuma. Isso é tão triste. Até na nossa igreja aqui, a gente já viu muita pessoa ficando mais firme nos cultos, mas na verdade não mais firme com Deus. E daí surge algo acontece e a pessoa vai embora. Né? Imagina eu, por exemplo, entregando uma boa parte do ministério aqui para alguém assim. Como isso pode machucar fortemente a igreja, prejudicar o ministério aqui. Então Paulo diz aqui, Timóteo, você recebeu algo que você precisa transmitir, mas é para você confiar isso a homens fiéis, pessoas confiáveis. Às vezes as pessoas me falam, pastor, o senhor precisa delegar mais o ministério da igreja para as pessoas. Eu falo, tudo bem. E daí minha pergunta é o seguinte, para quem? Né? Para quem? Quem é confiável? Quem tem convicção? Quem vai realmente servir a Deus e transmitir a palavra da forma correta, da forma bíblica? E o número sempre fica bem menor. Porque é uma coisa estar aqui, é outra coisa demonstrar essa fidelidade com a palavra de Deus. E isso nos leva para o último grupo de 2. Diz aqui, homens fiéis a os outros.
Os homens fiéis dão a palavra a todos na esperança de alcançar alguns e de produzir entre eles homens fiéis. A nova liderança sempre vem dos outros. A fidelidade de pregar a palavra é o que garante a maior chance que alguém seja transformado e útil no ministério. Agora, o princípio analisado. Todo membro da igreja local deve se perguntar: onde eu estou nesse grupo de 4? Eu quero fazer essa pergunta com vocês hoje à noite. 4 grupos de 2. Tem primeiro, Deus com Paulo, Paulo com Timóteo, Timóteo com homens fiéis e homens fiéis com os outros, ok? Agora, onde você está nessa obra do ministério, irmãos? Você está aqui? Você é o apóstolo Paulo da nossa igreja? Você está aqui? Eu acho que não, né? Vai ter que ser o pastor, né? Vai ter que ser eu. Então, você não é essa pessoa, tudo bem. Agora, o pastor John, no caso, o apóstolo Paulo, ele tem que transmitir a palavra para o Timóteo. Quem é o Timóteo? Você é o Timóteo da nossa igreja? Uma pessoa em treinamento, uma pessoa crescendo na palavra, uma pessoa que está realmente ajudando na liderança. Timóteo, você é um Timóteo? Talvez você pense, não, eu acho que eu não sou nem Timóteo. Ok, tá bom. Você é um homem fiel? Você é uma pessoa, confiável na obra? Todo mundo fala, não, mas você está servindo a Deus. Você não tem liderança, mas não tem problema, porque você serve a Deus. E talvez alguém fale, mas pastor, eu acho que nem homem fiel. Eu estou aqui, mas no nível que o senhor falou, eu acho que nem chego a esse nível. Eu acho que, pastor, eu estou aqui nesse quarto grupo, os outros. E deixa eu falar algo para vocês. Se você está nesse quarto grupo, você deve louvar a Deus. Porque esse grupo, os outros, é pelo menos o grupo que ouviu o evangelho. Você pelo menos consegue frequentar essa igreja e crescer. E eu espero que com o tempo, com o ensino da palavra e tudo, você se torna um homem fiel. Estava conversando com uma irmã da nossa igreja antes dessas aulas, hoje à noite. E a gente estava conversando sobre a ideia de entregar sua vida inteira para Deus, né? Nós começamos nesse grupo os outros, né? A gente não tem fidelidade, a gente não tem muito compromisso. Bom, a gente começa a frequentar a igreja, mas não tem tudo que a pessoa precisa ter. Mas Deus faz uma obra dentro de nós e a gente começa a se tornar um homem fiel. Ou, no caso, uma mulher fiel. Mas existe isso. E cada um de nós deve querer dizer, eu comecei com os outros, mas eu quero ser um homem fiel. Eu quero ser confiável. E daí, com isso, eu vou compartilhar com os outros. E um dia, quem sabe, Deus não vai me colocar aqui numa posição de liderança, né? Talvez, sei lá, um pastor, ou se é mulher, uma professora na escola dominical, ou algo assim. Mas um lugar que você agora tem uma grande responsabilidade na igreja. E alguns Deus vai chamar, Deus vai fazer uma obra e vão chegar ao nível do apóstolo Paulo e você vai começar igrejas, você vai treinar pastores, você vai ter essa influência. Então a gente vê cada parte nisto. Tudo que eu falei agora é o princípio para praticar. Cada um de nós deve ter alguém na minha vida, eu estou querendo ensinar a palavra, eu estou querendo compartilhar a verdade. O que Deus está me dando nos cultos e no meu tempo na palavra de Deus, eu quero compartilhar com os outros. Cada um de nós deve entender esse princípio. Rapidamente aqui na página 21, vamos ver um preço a pagar. Um preço a pagar. Não existe um caminho indolor para servir a Jesus Cristo. Paulo escreveu para Timóteo, sofre as aflições. A gente viu isso na passagem principal hoje à noite, em 2 Timóteo capítulo 2. Essa parte fica no versículo 3. O ministério se multiplicará no tempo de Deus. O tempo que leva para formar um líder apto para ensinar a palavra varia em cada campo missionário. Há perseguições, dificuldades econômicas, questões morais e educacionais, apatia, apostasia, falsidade. A igreja local se tornará autoinstrutiva pelas bênçãos de Deus na hora que Ele escolher.
Como você sabe muito bem, quando eu vim para Ouro Preto, eu tinha planos de plantar uma igreja e em 4 anos já ir para outro lugar plantar outra igreja. Quando eu cheguei aqui no Ouro Preto, eu encontrei um povo muito, muito amigável. E, ficou muito fácil. Primeiro estudo bíblico, 40 pessoas. Eu pensei, uau, que situação, né? Logo, logo a gente vai ter uma igreja. E, na verdade, muitas pessoas se interessavam no nosso ministério, muitas pessoas nos nossos estudos bíblicos evangelísticos, pessoas começaram a frequentar os nossos cultos, a gente alugou um prédio, a gente começou a ver o prédio encher, daí a gente precisou derrubar a parede e aumentar o espaço, daí a gente foi para um prédio maior, agora nós estamos no nosso terceiro prédio. Ao longo desse processo, eu percebi algo. Vai demorar aqui. Por quê? Uma das coisas que eu não esperava quando eu cheguei aqui no Ouro Preto, que para muitos é o confins da terra, né? Não existe nada mais longe, né? É a quantidade de falsa doutrina enraizada no povo aqui. Daí, eu não preciso somente pregar a verdade, mas eu preciso lutar contra a falsidade que está vindo para mim. E eu, como? Como que eu vou? Eu falo uma coisa e a pessoa já acredita em outra coisa por causa das falsidades. E daí eu ensino outra coisa, a pessoa vai para outra coisa. E eu ensino outra verdade, a pessoa vai para o outro lado. E eu, irmãos, às vezes eu já fiquei tão, quase louco tentando ajudar as pessoas por causa disso, né? Pessoas tendo dúvidas sobre várias coisas e eu compreendendo, a situação é complicada. E cada um de nós precisamos entender, há um preço a pagar. Eu não posso acreditar, não, vou fazer assim, eu já vou para o lugar. Eu vou tentar. E ainda eu quero plantar mais igrejas, sim, eu quero. Mas eu percebi a necessidade de tentar arrancar muita falsa doutrina por ensinar. Por causa disso, eu ensino livros inteiros da Bíblia, eu passo o tempo com vocês, cada letra quase, de cada palavra, de cada versículo, para mostrar, é isso que a Bíblia fala. Não está falando essas outras coisas, é isso. E Deus nos ajuda com isso. Por último aqui, uma pessoa para procurar agradar. De 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. O processo de desenvolver liderança eclesiástica capaz de ensinar a palavra de Deus sofre muitas tentações. É importante que o missionário não se esqueça de quem ele serve. Ele serve ao Senhor. Paulo escreveu para Timóteo sofrer aflições como o bom soldado de Jesus Cristo. Jesus é o nosso comandante. O objetivo do ministério, portanto, não é agradar os nossos ouvintes, é obedecer a Jesus. Jesus ensina em outro lugar da Bíblia que um líder é alguém que serve os outros. Mas precisamos entender, o nosso foco não deve ser os outros, ainda que estejamos servindo os outros. O nosso foco deve ser aquele que nos manda, que é Deus. Então, quando eu estou servindo vocês aqui, meu alvo não é agradar a todos. Inclusive, eu já deixei pessoas com raiva, com tristeza, eu já decepcionei pessoas, não porque eu queria machucar alguém, mas a grande realidade é o seguinte: muitas vezes a vontade de Deus não é a vontade do povo, e entre o povo e Deus, quem eu preciso obedecer? Preciso obedecer a Deus. E quando a gente faz o ministério, quando a gente procura ter um bom culto, quando a gente convida o mundo para ouvir o Evangelho e visitar nossa igreja e tudo isso, a gente precisa entender, a pessoa que nós precisamos agradar é Deus, e sempre Deus. Não os homens, mas Deus.